Olá pessoal, meu nome é Igor Chagas, eu tenho 24 anos, sou sul-mato-grossense, só que resido agora na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. E hoje eu vim falar pra vocês uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, nunca tinha parado pra refletir, até que eu me debati de frente com essa realidade. É uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer comigo, que pode acontecer com qualquer pessoa, e eu acabei me deparando com isso, e muito novo. Só que isso que aconteceu comigo acabou abrindo minha mente para coisas que eu não prestava atenção, coisas que eu não me importava. Eu tive que me desvencilhar de muitas coisas para me poder amadurecer como pessoa e me encontrar no mundo. E eu queria mostrar para vocês um pouco disso, um pouco do que eu aprendi, um pouco de cada história que eu aprendi, um pouco de um pedaço de cada pessoa que eu conheci. E eu queria passar isso para as outras pessoas, que possam abrir a mente um pouco, se colocar no lugar do outro e não pensar apenas em si próprio, porque esse é um defeito muito grande do ser humano. Beleza? É muito fácil olhar para uma pessoa que está em situação de rua e apontar o dedo para ela e dizer para ela: olha lá o alcoólatra, olha lá o usuário de droga. Sem ao menos eu perguntar para a pessoa o que fez ela chegar naquela situação, ela chegar naquele ponto, sem saber o que aconteceu antes disso. É um defeito muito grande a gente pegar e apontar o dedo, e ainda mais sem olhar para os nossos próprios defeitos, sendo que o ser humano é cheio de defeitos e continua apontando o dedo para o outro sem olhar para si próprio. A cena é comum e muitas vezes é triste e constrangedora. A primeira sensação que temos é de medo e de susto, e então procuramos evitar qualquer contato temendo alguma agressão. Afinal, ouvimos e lemos histórias que nos contam e nos enchem de medo e até de pavor, relacionadas a essas pessoas que vivem nas ruas ou praças e dormem sobre pontes ou marquises. Por isto, tratamos sempre de evitá-las. Evitamos qualquer contato e passamos de largo, evitando até olhar à distância, pois se trata de alguém supostamente perigoso, demente, um indigente que pode nos atacar, nos ferir ou mesmo nos matar. Esta, em geral, é a reação da sociedade diante de um ser humano que por algum motivo se encontra na rua abandonado e, na maioria das vezes, sem nenhuma esperança. Todos eles têm a sua história e os motivos que os levaram a viver esta vida, que considero, na minha opinião, pior do que se fosse a de um animal. Mas eles são seres humanos, um dia tiveram uma família, um lar e uma posição social. Geralmente nos finais de ano, nas chamadas festas natalinas, nas confraternizações, algumas pessoas mais humanas ajudam essas pessoas carentes e distantes, levando até elas algum alimento ou roupa. Mas depois, em geral, as esquecem ao abandono nas ruas, nas praças ou sobre as marquises ou viadutos. Por outro lado, há pessoas que se unem em grupos e sempre saem à procura destes moradores, levando-lhes roupa, alimento e, sobretudo, calor humano. São os bons samaritanos modernos. Pessoas abnegadas que desempenham tão linda missão. Deve ser muito triste viver sem uma família, viver a esmo, sozinho, esquecido, muitas vezes sendo tratado como se fizesse parte do lixo. Deve ser muito triste não ter para onde voltar quando o sol se esconde e as sombras crescem, enunciando a chegada da noite. A noite geralmente é fria, perigosa e escura, e nos remete ao abandono e à solidão total. Imagine dormir sobre a calçada, sobre um banco sem cobertor e muitas vezes coberto por alguns jornais, tendo como companheiro a solidão e o pesadelo? Vamos refletir um pouco sobre esta triste situação. Hoje, quando a sensibilidade é mais aguçada e se fala tanto na fraternidade cristã, muitos estão ocupados com festas, gastos exorbitantes e desnecessários, com presentes e ostentação. Vamos lembrar, nem que seja por um minuto,
de nossos irmãos que são moradores de rua e perambulam por aí sem esperança e sem abrigo. Enquanto muitos desperdiçam comida e tudo mais, outros não têm sequer o básico para o seu sustento no dia a dia. Hoje no Brasil, mais de 200 mil brasileiros irão dormir nas ruas. E a mensagem que eu vou passar para vocês hoje: se coloque um pouco mais no lugar das outras pessoas, se coloque um pouco mais no lugar do outro. Tenta sentir um pouco do que aquela pessoa sente. Troque de calçado com aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver sem calçado, você vai ver o quanto dói andar de pés descalços.